Na igreja, nós acolhemos essas irmãs e, consagrando-se ao Senhor, se tornam para o mundo testemunha e, ao mesmo tempo... A matriz de Santo Antônio, em Teresópolis, recebeu neste domingo da Sagrada Família 13 noviças da Fraternidade Arca de Maria, que fizeram os seus primeiros votos diante do bispo diocesano Dom Gregório Paixão. A fraternidade está desde outubro na diocese, com a casa de formação localizada no bairro do Meudon, território da paróquia de Santa Rita de Cássia, e onde funciona o noviciado. Há ainda uma segunda casa destinada para as superioras e conselheiras. Estiveram presentes familiares das neoprofessas de diversas partes do país. Após a celebração, houve um jantar no salão da igreja, com a apresentação de um vídeo de agradecimento ao bispo diocesano e de uma peça teatral, encenada pelas próprias irmãs. A Fraternidade Arca de Maria conta hoje com casas em diversos países do globo, dentre eles Paraguai, Áustria, Espanha, Portugal e Itália, vivendo um carisma de adoração, pastoral de rua e serviços à igreja, como pregação e exposição da doutrina. A vice-superiora-geral, Madre Paula, nos explicou um pouco sobre o que significam estes votos que as irmãs estão fazendo neste domingo, incluindo o quarto voto. As neoprofessas passaram por um período de formação que durou cerca de 2 anos. Nós temos a grande alegria de celebrar hoje aqui na paróquia de Santo Antônio do Paquequer a cerimônia de votos de 13 de nossas noviças. E depois de um largo período de preparação, de 2 anos de preparação e formação, elas hoje professam 4 votos, fazem 4 promessas a Deus, de viver pobreza, castidade, obediência e um quarto voto, que é um voto mariano, que nós chamamos voto de escravidão de amor, onde elas se entregam totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Nós chegamos na diocese tem pouco tempo, chegamos agora no mês de outubro, e aqui na diocese nós temos 2 casas. A casa de formação, que é o noviciado, que está aqui em Teresópolis, na paróquia Santa Rita, no bairro do Meudon, com o padre Adilson, e uma segunda casa, que é a casa do conselho, que é onde mora agora a nossa madre geral e todas as irmãs que formam o conselho juntamente com ela. Os votos foram feitos diante do bispo diocesano, e de suas mãos receberam as alianças e uma singela coroa, que representam o compromisso de amor com Cristo e o prêmio pela fidelidade. Foi um momento de muita emoção, também motivado pelo coral das irmãs, que trouxeram todo o enlevo do momento com cânticos sublimes, acompanhados de violão, teclado e violino. Toda a celebração foi acompanhada pelo coral das irmãs da fraternidade, que cantaram ainda em espanhol e italiano. Dom Gregório Paixão encerrou a homilia incentivando as irmãs a doarem-se pela evangelização com coragem e zelo, demonstrando como a entrega a Deus através da vida religiosa pode ser desafiadora e, ao mesmo tempo, realizadora. Tratou de temas como a maternidade universal, a fecundidade própria do estado de castidade, a qual todas elas fizeram votos, e a semelhança com Cristo na pobreza. Hoje, o Senhor deseja constituir com vocês esse casamento, não apenas de 3 anos de profissão, mas um matrimônio divino que deve ser eterno pela perseverança. Hoje, vocês fazem os primeiros votos, mas no coração tem uma certeza da constituição daquele que já as chamou para o deserto para falar exatamente de uma história que deve ser constituída sobre o alicerce do amor e da perseverança. Como numa família, aprendam a respeitar a vontade de Deus que vem por aquilo que a igreja lhes oferece. O primeiro sinal de santidade é a obediência, e isso Jesus nos mostrou perfeitamente. O bispo também falou à Assembleia sobre a festa da Sagrada Família, que nesta data se comemorava. Dom Gregório comentou que Deus utilizou-se da família para poder interferir no mundo num momento crucial da história, através de Maria, José e o pequeno Jesus, que então nascia.
Disse ainda que a história da Sagrada Família nos coloca no seio da Igreja, na ligação do Antigo com o Novo Testamento, através de personagens como Simeão e Ana. A Sagrada Família ainda inaugura uma visão que, segundo o bispo, devemos ter para a nossa família. São 2 os pontos assinalados por Dom Gregório. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que esta festa da Sagrada Família nos coloca no seio da Igreja, com as mais diferentes famílias. Famílias constituídas por pais e filhos, famílias constituídas por pais que adotam, famílias constituídas por pais que não têm filhos, como era o caso de Ana, famílias constituídas pelos consagrados e pelas consagradas, família constituída em um único louvor, numa única graça, pelo desejo único de agradar a Deus. Mas vejam, como disse no início, a festa da Sagrada Família inaugura para nós uma visão que nós devemos ter da nossa própria família. Vejamos como a Sagrada Família nos ensina hoje, especialmente as nossas famílias. Em primeiro lugar, nós vemos que a grande preocupação de José e Maria é formar bem Jesus Cristo. E por causa disso, essa família dá 2 motivos fundamentais, alicerça a vida de Jesus em 2 fontes principais. Em primeiro lugar, aquilo que essa família faz quando o leva ao templo. Primeiro Deus, antes de qualquer coisa Deus, antes de mais nada Deus. Ou seja, se nós desejamos educar os nossos, se nós desejamos um tesouro para os nossos filhos, se nós queremos dar aos nossos filhos algo que ninguém jamais pode roubar, não esqueçam disso. O maior patrimônio que nós podemos dar à nossa família e aos nossos filhos é Deus. Porque a riqueza alguém pode até roubar, porque a vida alguém pode até matar, e a gente pode até se perder. Entretanto, quando a gente tem Deus, nada, nem ninguém desse mundo pode roubar esse patrimônio que nos é dado para a vida eterna. De que adianta uma família construir sobre o seu filho a maravilha de um grande tesouro e depois que pai e mãe se verem no céu, descobrirem que o seu filho está no inferno? De que vai adiantar toda aquela educação? De que adiantaria todos os diplomas se a gente perder a alma? Então, aquilo que Maria e José dão a Jesus desde a infância é o exemplo daquilo que nós devemos dar aos nossos filhos. Em segundo lugar, Maria e José dão educação para uma vida social perfeita. Sim, Jesus, enquanto homem, precisava entender o que é vida social. E durante 30 anos, no seio daquela família, Jesus vai aprender tudo o que alguém precisa aprender para respeitar o outro, para saber que o outro tem liberdade de fazer escolhas